Good morning, pessoal. Uma ótima sexta-feira aí para todos. Bem-vindos aí ao nosso Café com Gramática, aí, aula 9. E hoje trazendo uma dica aí valiosíssima aí para vocês. Se você não está acompanhando aí, por favor, acompanhe as aulas anteriores, porque vai ser extremamente essencial aí para que você consiga entender o que eu estou falando hoje aqui, beleza? E algumas aulas atrás, né, na verdade na aula 1, eu ensinei para vocês um pouquinho da estrutura negativa, né, como que eu faço uma pergunta também, utilizando então esses dois pronomes aqui, né, o I e o you, certo? Espero que você lembre aí, hein? O I e o you. Então seria eu e você. Então, para eu fazer uma negativa, né, eu uso o don't, né, que eu falei para vocês que ali no meio da frase, né, você não vai ler don't, né, você vai ler como se fosse um down, ok? E para eu fazer uma pergunta, eu vou usar o do. Teacher, eu preciso disso aqui para fazer uma pergunta? Não é só mudar a entonação, que nem a gente faz em português? Não, eu preciso de auxiliares no inglês. E o do é um auxiliar, é um dos auxiliares para a pergunta, beleza? Então, sempre lembre disso, tá? Sempre lembre que o inglês, então, precisa de auxiliares. E aí, umas aulas depois, a gente aprendeu sobre o he e o she, né? Que é que ele e ela, né? Ele e ela. E a gente aprendeu que quando eu tenho uma frase afirmativa, o que eu faço? No primeiro verbo, eu acrescento um S, né? Para eu fazer uma negativa, eu pego esse S ali do verbo, eu jogo ali para o don't, né? Vamos pensar assim que fica um pouquinho mais fácil. E o don't se transforma em doesn't, tá? Então eu uso aí para fazer uma negação. E eu faço a mesma coisa com o do, desculpa. Eu pego o S, jogo lá no do e ele se transforma em does. E eu consigo fazer uma pergunta utilizando o he e o she, ok? E aí eu estou trazendo mais dois pronomes aqui para você. E vai faltar apenas mais um, mas para esse eu preciso fazer uma aula especial só para ele, tá? Mas vamos lá então. Eu não vou dar muito foco aqui, por quê? Porque é a mesma regra do I e you, né? Só para a gente entender aqui então do que eu estou falando. We, repeat after me, we. They. We, they. O que significa aqui então, teacher? We, que seria nós, ok? E o they, que significa eles ou elas, beleza? E aí, muito importante, lembra da aula da pronúncia, né? Que eu falei para vocês que o som do TH é apenas aquele ar, né, que sai da sua boca. Então não fale day, porque day é dia, beleza? A pronúncia correta aqui é they, alright? They, legal. Na próxima aula eu vou trazer algumas frases a mais, tá? Com todos aqui pra gente entender um pouquinho, tá? Só que antes eu preciso falar com você sobre a estrutura de todos aqui, tá? Mas aqui então, né, só para você entender, né, como eu tinha falado, eu não vou fazer uma aula só para o we e para o they. Por quê? Porque eles têm exatamente a mesma estrutura do I e o you. E aí vai ficar até chato, né? Eu trazer uma aula aqui falando do don't, do, né, para fazer pergunta, enfim. Legal. Qual que é o objetivo da aula de hoje, então? Né? Que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam que o que a gente vai precisar olhar aqui é estrutura, tá? Quando eu falo para vocês que tradução não é uma coisa legal, né? Eu estou traduzindo algumas coisas para vocês aqui porque eu sei, né, o que eu estou falando e eu sei o que não vai prejudicar vocês, tá? Mas se vocês forem apenas ali no Google Tradutor e tentar traduzir tudo, né, vai ser um pouco complicado, tá? Porque às vezes tem tradução errada. Não é porque o Google é ruim, tá? Não é porque o tradutor é ruim, é simplesmente porque inglês e português dá um choque, né? Assim, não é tudo que você consegue traduzir, muita coisa aí é completamente diferente, tá? Então eu quero que você entenda o seguinte: quando eu tenho o he, o she, o we e o they, tá? Eu quero que você pense nisso, nessas regrinhas que eu falei aqui, e não pense só na palavra. O doesn't eu vou usar para quando é he ou she. Legal, você entendeu isso? Perfeito, né? É isso aí, mas eu não quero que você só pense na palavra, eu quero que você pense na estrutura. Como assim, teacher? Pense que assim, ó, o he, ele é... Então, ele
eu estou falando de gênero masculino e eu estou falando de singular. É um só. Legal. E o she também é um gênero feminino e eu estou falando de um só. Então, em outras palavras, se eu falar aqui my father, ele seria he. Por quê? Porque também, olha a estrutura dele. Ele é gênero masculino e é singular. Beleza? Então, preste atenção na estrutura. Legal, teacher, eu entendi, mas o que tem a ver? O que eu quero que você entenda é que ele vai seguir as mesmas regras daqui. Então, eu posso falar, por exemplo, he eats banana. He eats banana. Legal, ele come banana. Por que eu falei eats? Porque eu estou falando he. Só que se eu falar my father, eu também vou falar my father eats banana. Ok? Por exemplo, my father eats banana in the morning. Legal, meu pai come banana de manhã. Se eu for falar meu pai não come banana de manhã, my father doesn't eat banana in the morning. Ah, tá, entendi. Então é a estrutura. My father, então, seria he. Legal, só que a gente só precisa tomar cuidado, então, com as pegadinhas, tá? Se eu falar, por exemplo, Brian. O que é o Brian? Também, gênero masculino, singular. He. Mesma estrutura aqui. Your sister, a sua irmã. Gênero feminino, singular. Então, she. His cousin Erica. Então, a Erica, que é a prima dele. Né? A prima dele, Erica. Também é she. Ok? Olha a pegadinha aí. Só que agora aqui, ó. My parents. My parents. Meus parentes. Errou! Não é meus parentes, tá? Cuidado com que as palavras que parecem uma coisa, mas são diferentes, tá? Então, my parents não são meus parentes, são meus pais. Beleza? Então, eu tenho meus pais. Meus pais, meu pai, então, he. E eu tenho minha mãe, que seria she. Ok. Aí eu vou usar o que, teacher? Eu vou usar a estrutura do he e a estrutura do she? Não. Por quê? O he mais o she seria eles. Ok? Então, eles. Aqui, então, they. Então, se eu fosse fazer uma frase com isso aqui, my parents don't eat banana in the morning. E não doesn't, tá? Por quê? Porque é they. Legal. My brother and my sister. Mesma coisa. Brother and sister, they. Que é mais de uma pessoa. Ok? Aqui eu já estou falando de terceira pessoa do plural. You and I. You and I. Você e eu. Eu ou você? Não, é você e eu. Então, we. Ok? We. E daí seria nós. My sisters. My sisters. Se fosse my sister, she. Mas agora eu tenho my sisters. É mais de uma. Pode ser 2, 3, 4. Né? Independente, então, se é mais de uma, they. Ok? De novo, eu vou trazer uma aula mais sobre isso, tá? Na próxima aula eu vou falar mais um pouquinho, trazer algumas frases, tá? Trazer algumas pegadinhas aqui. Mas isso aqui foi só uma introdução, então, pra gente começar a entender. Beleza? Te vejo na próxima aula, hein? Bye, bye!